Olá a todos, nós vamos falar nesse vídeo sobre o rompimento da barragem 14 de julho, é isso? A barragem 14 de julho teve um rompimento parcial, então nós vamos às considerações técnicas. A coisa mais importante que eu vou falar nesse vídeo é sobre a ausência de um plano de antecipação de vazão em todas as barragens que fazem afluência para a Lagoa dos Patos. Isso inclui barragens menores e maiores. Eu entendo que existe a necessidade de um plano de antecipação de vazão em todas as barragens, tá? Existem barragens como essa que se rompeu, que elas devem apresentar condições para no momento oportuno fazer corte de afluência, a fim de mitigar, né, a gravidade das inundações. A gente tem que entender que as inundações no Rio Grande do Sul não são causadas pela alta afluência. As inundações no Rio Grande do Sul são causadas pelo alto represamento da foz. Então, a foz da Lagoa dos Patos está obstruída pelos moles da Barra do Rio Grande. Eles fazem o que eu já explico em outros vídeos. Então, existe o represamento, a elevação da Lagoa dos Patos, e essa elevação é transmitida até o alcance que puder, é transmitida por uma corrente de represamento que se movimenta a montante. Tá. Considerações sobre... Bom, eu vou falar sobre o plano de antecipação de vazão no final do vídeo. É o mais importante, mas eu vou falar no final do vídeo como deve ser feito e se a antecipação de vazão ela traz benefícios. É evidente que ela traz benefícios, tá? A gente não pode calcular os benefícios da antecipação de vazão nessas barragens usando métodos hidráulicos, tá, gente? Então, eu vi numa reportagem que se utilizou métodos hidráulicos. Não, os métodos são hidrológicos, tá? Então, são métodos hidrológicos, são conhecimentos hidrológicos que nos ensinam que a antecipação de vazão nas barragens trazem sim benefício no combate às enchentes, tá? Então não é simplesmente calcular o volume de água acumulado na calha do rio, né? E calcular a vazão no pico de afluência e verificar que isso gera apenas 10 minutos de benefício. Esse cálculo está equivocado. O represamento das barragens, elas criam um imenso lençol subterrâneo, além da calha do rio. Então, o volume de represamento dessas barragens é imensamente superior ao represamento visto, né, observado na calha do rio, na extensão da calha do rio. Vai além, vai fora da calha. Um imenso lençol subterrâneo se forma por essas barragens. Então a antecipação de vazão ela é extremamente importante, porque essas barragens elas encharcam o solo, elas criam um imenso lençol subterrâneo. Então a antecipação de vazão causa a drenagem desse encharque e ela deve ser feita com vários dias de antecedência das fortes chuvas. Gente, quando a previsão meteorológica ela avisa que o mês será mês de fortes chuvas, não há necessidade de manter essas barragens com seus reservatórios cheios, tá ok? Então vamos lá, vamos às mais outras considerações. Analisando a estrutura, o projeto estrutural da barragem. Então aqui a gente verifica o rompimento dela. Ó. Aqui nós verificamos que a maior parte dos vertedouros eles foram arrancados. Aqui tem outra imagem, deixa eu ampliar. Olha lá. A maior parte, né, foi arrancada. E aqui é a situação de água da máquina
durante, não sei se é o maior pico de afluência, mas mais próximo dele. O que aqui também é um outro ângulo, nós verificamos, né? Aqui nesse arco, ó, nós podemos verificar onde a barragem chegava. Ela é muito grande, né? Quando as pessoas estão ali, a gente vê a imensidão da barragem. Veja bem, aqui também a situação de água após o rompimento. Nós verificamos. Então é o seguinte, em questão estrutural, a barragem respondeu muito bem, tá? Então, o projeto estrutural da barragem se mostrou um bom projeto. Por quê? Aqui ela antes de se romper, né? Aqui é como ela era antes do rompimento, tá? Esse projeto estrutural, ele se mostrou um bom projeto, tá? Vamos manter essa imagem aqui, ó. Ela se mostrou um bom projeto. Por quê? Porque é preferível que se rompa parcialmente do que totalmente. Então, a barragem ela se rompeu parcialmente, fazendo um alívio de carga da estrutura, protegendo o restante da estrutura. Então, o rompimento que aconteceu foi um rompimento que protegeu maiores danos. Foi um rompimento que protegeu o restante da estrutura, tá? Porque é preferível um rompimento parcial do que um rompimento total. Agora eu fico me perguntando, existe uma pergunta que eu não tenho a resposta. Qual era a situação de abertura de água, de abertura de vazão das comportas? Porque veja bem, as comportas elas são barramento fixo dentro do leito natural. Então elas têm que fazer abertura, elas têm que fazer vazão em momentos críticos. Aqui eu não consigo, há um turbilhão de águas, eu não consigo verificar se essas comportas estavam abertas ou não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: em momentos críticos, quando a lâmina de água está muito grossa varrendo os vertedouros, como é o caso da imagem, as comportas têm que ser abertas também e fazer vazão a fim de diminuir a lâmina de água que estão varrendo os vertedouros para proteger a estrutura, porque o barramento das comportas são barramentos fixos dentro do leito natural. Se as comportas fossem um alargamento artificial, ou seja, se os vertedouros eles representassem toda a largura do leito natural, não haveria necessidade de abertura de vazão nas comportas. Mas como as comportas foram colocadas dentro do leito natural, há necessidade de abertura de vazão. Aqui nós verificamos isso, né? Então eles foram colocados dentro do leito natural, então eles têm que fazer abertura de vazão. Eles têm que estar fazendo a vazão, e nós podemos usar ainda os dutos de captação. Então lá embaixo, na estação geradora, né, nas turbinas, pode-se abrir válvulas também para fazer despejos de água, a fim de auxiliar as comportas a fazerem vazão, tá? Diminuindo a lâmina de água varrendo os vertedouros. Tá? Se faz necessário, pelo motivo que eu expliquei, se os vertedouros fossem na extensão da largura natural do rio, da largura do leito natural, não haveria necessidade de abertura das comportas. Mas como as comportas foram colocadas dentro do leito natural e não existe vertedouro superior às comportas, pelo menos aqui não me parece que os vertedouros, não me parece que a água passa por cima não está passando por cima das comportas, né? Pelo menos não me parece, posso estar errado, mas não está aparecendo, né? Seria bom uma fotografia frontal. Aqui nessa fotografia a gente vê que não passam águas por cima das barragens. Aqui também, ó, a gente está vendo que não está passando água por cima das barragens. Então, assim, em momentos críticos, é preciso fazer a abertura das comportas a fim de diminuir a lâmina de água varrendo os vertedouros, para não causar sobrecarga na estrutura. Então, se tivessem feito aberturas maiores nas comportas, a barragem talvez não teria se rompido,
tá? Então eu não tenho essa resposta. Qual era o tamanho da abertura de vazão das comportas no momento do rompimento? Se tivessem boas aberturas, a barragem talvez não teria se rompido, tá? Então a barragem se rompeu, ela se autoprotegeu, né? E foi uma boa abertura, mostrando que é um bom projeto de barragem. Pelo menos o concreto armado é um bom projeto. A gente tem que ver, tem duas possibilidades. Uma é a seguinte: ou a estrutura já é muito antiga e já estava com problemas estruturais, ou não, ou foi feita uma grande sobrecarga, né, como a gente mostra aqui nessas imagens, ó. Cadê? Aqui. Ou foi feita uma forte sobrecarga de água, né? Além do projeto da barragem, não foi feita abertura de vazão nas comportas, se sobrecarregou os vertedouros e eles se romperam e a barragem se autoprotegeu, tá certo? Aí, só que eu não tenho essa resposta. Eu não sei dizer o quanto de abertura existiam nas comportas, mas as comportas elas devem ter abertura a fim de equilibrar a vazão da máquina, não sobrecarregar os vertedouros, não deixar os vertedouros, apenas os vertedouros fazerem vazão. Não, as comportas também devem estar fazendo vazão e o duto de captação também pode auxiliar na vazão da máquina se a gente vê que a situação dela é uma situação crítica, tá? Tem também a questão de a máquina ter chegado a níveis muito críticos e não ser possível se achegar à máquina e fazer correção de vazão por questão de risco de vida aos operadores. Eu acho que não foi o caso. Se fosse o caso, a gente diria que é uma perda de domínio da máquina, né? Quando você não consegue mais dominar ela, quando você não consegue mais controlar ela. Mas eu acho que não foi o caso, tá? As informações oficiais, elas dizem que esse rompimento não causou danos significativos nas enchentes, tá? Porque a vastidão da planície alagada é muito ampla e essa vazão, esse rompimento não causou aumento significativo nos níveis da água nos municípios abaixo. O que mais a se considerar? Porque a gente sabe, como eu já falei no vídeo, as enchentes não são causadas pela alta afluência. Não são causadas pela alta afluência. As enchentes são causadas pelo alto represamento, tá? E para finalizar, sobre o programa de antecipação de vazão. Existe uma ausência de um programa de antecipação de vazão. Eu entendo que deveria existir, deve existir, tá? O mais rápido possível, antecipação de vazão nessas barragens. Cada máquina, elas têm um sistema de antecipação de vazão. Se ela está abaixo dos municípios, ela atua de uma forma. Se ela está acima dos municípios, ela atua de outra. As barragens que estão acima dos municípios devem ser abaixadas. Na verdade, todas as barragens devem ter os seus níveis de água abaixados antes de começar a chover. Quando se tem, pela previsão meteorológica, alerta de inundações, as barragens devem despejar as suas águas e abaixar os níveis dos seus reservatórios, tá? Inclusive, pode-se questionar até: a matriz energética brasileira é toda conectada? Então, até mesmo desativar temporariamente uma hidrelétrica, a fim de usar esse acúmulo de água para fazer um corte de afluência. Tá certo? Então, dependendo da matriz energética, né, a gente utiliza a energia de outros lugares a fim de desativar temporariamente a hidrelétrica para esvaziar completamente o reservatório, a fim de aproveitar ao máximo o corte de afluência que ela oferece. Se não for possível desligar, então a gente deixa uma lâmina de água na barragem, faz apenas um despejo parcial do acúmulo de água e mantém esse despejo parcial. Começa a chover, as comportas continuam abertas. Antes
da cota de inundação dos municípios serem atingidas, aí quando elas estão quase sendo atingidas, as cotas de inundação, é enviado a sala de situação, né, que é uma sala única em todo o estado, né, que no caso, pelo que eu vi nas reportagens, é onde fica o governador, deve existir uma divisão, uma subdivisão, cuidando dessa parte, analisando quando o nível de água começa a atingir as cotas de inundação nos municípios ali do Vale do Itaquari e do Rio Pardo e Pardinho. Então, se envia uma ordem para a operação dessas barragens fazerem o corte de afluência. Ou seja, essas barragens estão com os reservatórios vazios. Então é feito um corte, estão vazios e estão fazendo muita vazão, mas mantendo vazios, tá? Por quê? Porque ainda não receberam a ordem, tá? A máquina já vai estar fazendo muita vazão, porém o reservatório vazio, porque as comportas estarão abertas, tá? Então o que acontece? Quando recebe a ordem de corte de afluência, é fechada as comportas para que a máquina comece a fazer o acúmulo de água, fazendo o corte de afluência a fim de mitigar as inundações nos municípios abaixo, tá? Na medida em que o reservatório atinge a sua capacidade máxima e comece a varrer os vertedouros. Aí, nesse caso, se começa a abrir as comportas novamente apenas para o que eu falei no início do vídeo, não sobrecarregar o vertedouro. Então, talvez essa barragem tenha sido rompida porque as comportas permaneceram fechadas ou não foram abertas o suficiente para diminuir a sobrecarga no vertedouro. A gente vê que esse muro aqui, ó, esse muro aqui também é um barramento fixo colocado dentro do leito natural, ou não, tá? Bom, o que mais a se considerar? Eu acho que eu já falei bastante informação, né? As barragens abaixo dos municípios, como é o caso das barragens eclusas, elas estão abaixo dos municípios do Vale do Taquari e do Jacuí. Ali a antecipação de vazão delas é um pouco diferente, elas não fazem corte de afluência. Depois que o despejo da hidrovia é feito, ela não fecha mais as suas comportas devem permanecer todas abertas. As eclusas, tá? Agora, essas que estão no alto vale, né, no caso no início da serra, não é isso? Elas despejam suas águas com antecedência antes das inundações para, quando se atinge a cota de inundação, elas fazerem corte de afluência. Então é isso. Espero ter ajudado. Resumindo, o rompimento da barragem, segundo os órgãos oficiais, não causou maiores danos às enchentes. Porém, no meu entendimento, existe uma ausência de um plano de antecipação de vazão nessas barragens, tá? Se deve fazer antecipação de vazão nessas barragens. Então, assim, a gente acata a publicação oficial de que o rompimento não causou maiores danos. Eu não tenho como mensurar os danos, né? Foram 35 centímetros, 25 centímetros de elevação, de acordo com as informações oficiais. Ok. Porém, a antecipação de vazão, um programa de antecipação de vazão deve ser feita em todas as barragens que fazem afluência para a Lagoa dos Patos, porque a Lagoa dos Patos está sendo represada. Então é isso, forte abraço, se gostou deixa o like, tamo junto, valeu.